Hum. Na época, quando eu estudava, era difícil. Nós estudava que 3 quilômetros para ir para a escola. E tinha as comunidades que estudavam mais longe ainda. Era 14 quilômetros para chegar também no local. E era difícil para nós. É difícil, mas só que a gente andava. Que não tinha outra maneira para ir para a escola. E essa é a única maneira, a gente tem que ir, andar. E a gente saía 4 horas madrugada para andar, para chegar lá, 9 horas, né? E é aonde todo mundo vai chegar. Aí, na época, tem uma comunidade que 14 quilômetros, que as crianças estudavam de lá e uns 25, 30 crianças. E no caminho tem um garapé, assim, que eles sempre... A gente tem pontinho, mas não é ponte. Era só uma madeira caída em cima do garapé, que é a ponte que a gente atravessava do outro lado. E na volta, aí as crianças estavam voltando para casa. E tem a menorzinha criança que assim, que tinha 5 aninhos. Aí todo mundo atravessando e tinha onça. A onça esperando as crianças. E quando passou, todo mundo, a pequena estava passando, o último que está passando, e a onça pegou, comeu. E as crianças correram, até chegar nas casas deles. E na época também, só transporte era só cavalos e boi, né? Aí os pais pegaram o cavalo e voltaram aonde estava o local, aonde a primeira criança. Encontraram a onça indo bem perto e mataram essa onça. Mas era horrível. Lembra que assim, eu estava mostrando régua, aquela palmeira, que a régua nós usamos para régua. Uhum. Nós não comprava régua. A gente cortava do mato e levava. E todo mundo tem que ter. É, por isso que hoje em dia eu acho que nós estudemos na época. É por isso que a gente sabe alguma coisa, porque os professores eram bem em cima da gente. Hoje em dia, antigamente a tabuada não tinha celulares. Tem que dar cabeça mesmo. Memória, tabuada. Contagem, memória. Não era. Hoje em dia, não. Os alunos não querem nada. Os jovens, ixi, tem muitas coisas, E vocês muitas andavam coisas. quilômetros, né? A gente andava quilômetro. É Quantas horas da todos escola os de dias. vocês para lá? 2 horas nós, mas tem outras que andava 4 horas. Andava para chegar lá. Chegava de noite em casa? De novo, de noite em casa. Quem estudava de manhã, estudava de noite e de noite em casa. Mas é muito perigoso. Assim, que a gente já andava. É o jeito para andar, para estudar. Mas mesmo assim, nós temos condições para ter emprego. Mas antigamente era mais fácil para arranjar emprego. Se tu passa uma prova, em primeiro lugar, tu já vai ser professor, tu já vai ser doutor, o que tu quiser. Hoje em dia não, é difícil, muito difícil. Tem que fazer faculdade, mas na época não tinha faculdade ainda. Depois tu vai fazer a faculdade, se a sua família tem condições para pagar na cidade. É assim que